Como diz uma amiga minha, eu tenho uma amiga que ela tem uma expressão maravilhosa. Ela fala: eu posso fazer uma pergunta capciosa? Ela fala: pode, né? Eu também tenho o direito de não responder, mas, veja bem, a minha fala pode ser um pouco capciosa também, e está muito dentro, que eu penso assim, de ser fiel a mim mesma, uma decisão que eu tomei. Por exemplo, tem uma editora recente aqui em Belo Horizonte, chama-se Ars e Vita. E a editora é russa, a Maria Vragova. E ele se propõe a quê? Ela e o marido dela é brasileiro, mas viveu muitos anos na Europa, ele é pianista de orquestra. Então, chegaram aqui em Belo Horizonte e criaram essa editora com um compromisso de publicar principalmente, mas não somente, autores russos do século XX e contemporâneos, agora do século XXI. Né? E aí vem a questão, além da literatura russa, veja bem, e aí eu descobri Andrei Platonov, que é um autor que, por favor, vocês precisam ler, fala com a Bruna para falar sobre Andrei Platonov, você pode até entrar em contato com a Maria, eu passo o contato para vocês. Eles colocam lá, hoje, na Rússia, como o Dostoiévski do século XX. É uma literatura de você, literalmente, sabe, visceralmente, ela mexe com você, mexe com o seu corpo, mexe com as suas emoções, mexe com a sua cultura, com seus valores, uma linguagem, dizem que muito difícil de se traduzir. Por quê? Eu imagino que seja como Guimarães Rosa, porque a linguagem dele tem uma peculiaridade, o russo falado lá no interior, porque Platonov não era de Moscou, ele era né, da região Campônia, né? Portanto, muito difícil. Mas a mim, uma vez que ela foi traduzida para o português, muito bem traduzida, inclusive, pela própria Maria Vragono, é uma literatura muito acessível. A estética é maravilhosa da escrita dele, altamente poética, altamente simbólica, nossa, uma estrutura perfeita, algo assim, realmente fantástico. Bom, a partir daí eles começaram a publicar também literatura israelense. Não é? Veja só o momento em que vivemos, e aí eu falei de um autor, um poeta, um colosso de poeta, excelente, ele esteve aqui em Belo Horizonte também, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele fez uma dedicatória para mim, lá na linguagem dele, eu não entendi nada, mas ele traduziu para mim, eu falei, mas que maravilha, eu só vou lembrar, né, da língua, né? Mas, então, tá, ao mesmo tempo que eu falei da literatura russa, eu falei da literatura israelense, eu também tive, por obra aqui de uma delicadeza da editora Autêntica, que é uma literatura, uma autora também aqui de Belo Horizonte, mas publica autores do mundo inteiro, eu li e falei de Débora Levi, que é uma autora judia. E ela até, na época, ela me mandou, recente, ela me mandou até uma mensagem, falando que ficou muito feliz, porque, veja bem, pelo fato de ela ser judia, neste momento, ela chegou a ser cancelada, né, por esses motivos aí, né, por esses motivos, que a realidade contemporânea, infelizmente, está oferecendo. Agora, a mim, o que importa é a literatura. Sabe por quê, Roger? Porque isso tudo aí vai passar, como já passou ao longo da história humana. E a literatura ficou.